Caro Criador, seja muito bem-vindo à dimensão dos Criadores Supremos. Relaxe e deixe o seu poder fluir. O meu nome é Mário e na frequência de hoje eu vou falar sobre o poder das suas palavras. Os seres humanos estão em constante atividade mental. Se alguém está acordado em seu corpo físico, essa pessoa está envolvida em algum nível no processo criativo, uma vez que todo pensamento que temos tem poder de atração. Existem muitas formas de fluir energia na direção dos nossos desejos, e uma delas é através das palavras. As nossas palavras representam uma grande parte da forma como a maioria das pessoas flui energia. É como dizia Louise Hay: cada pensamento que você tem e cada palavra que você fala está criando o seu futuro. Cada palavra que cada pessoa expressa representa uma intenção que tem o potencial de ser manifestada. Se observarmos os padrões de fala das pessoas ao nosso redor, vamos perceber claramente o que essa pessoa está atraindo no seu próprio universo particular. E quanto mais a pessoa fala, mais informações temos sobre isso. Ao reclamar sobre alguma coisa, essa pessoa está neste momento atraindo mais coisas para reclamar. Em contrapartida, ao elogiar alguma coisa, essa pessoa está atraindo cada vez mais coisas para elogiar. Ao criticar o comportamento de alguma pessoa, ela está atraindo mais e mais coisas nessa pessoa e em outras também para criticar. De modo geral, as pessoas estão apenas expressando padrões de pensamentos aprendidos sem sequer prestar atenção nisso, e geralmente sem imaginar o poder que as suas palavras têm na criação do seu futuro. Até mesmo quando as pessoas estão conscientes do poder das suas palavras, nem sempre se dedicam, momento após momento, a guiar as suas frases em direções mais benéficas. Caro Criador, se você deseja se tornar um Criador Supremo, é necessário que você comece a dedicar atenção constante aos temas sobre os quais escolhe falar e às frases que escolhe expressar. Por exemplo, alguém na sua realidade te conta sobre algo negativo que aconteceu na experiência dela. Talvez uma situação desagradável com o chefe. Ao ouvir o que essa pessoa fala e prestar atenção a cada detalhe do que ela diz, você tem o potencial de ativar em si mesmo, através da atenção nesse tema, uma vibração que não é benéfica para a sua própria experiência. Nesse momento, se você escolher se unir à reclamação da pessoa e concordar com ela, você dará cada vez mais força à energia deste assunto, aumentando o potencial disso se manifestar na sua própria realidade. Ao concordar com a história contada pelo seu amigo, você pode se sentir irritado pelo chefe dele tê-lo tratado de determinada forma. Depois, você pode se lembrar que a mesma coisa aconteceu com um familiar seu e dar mais força a essa história. E então, você se lembra de que algo semelhante aconteceu com você mesmo em outros momentos de sua vida. E então você começa a criticar a forma como os chefes tratam seus funcionários. E então você se preocupa com o futuro dos seus filhos no ambiente de trabalho. Percebe como tudo vira uma bola de neve e vai ficando cada vez pior? Ao finalizar a conversa, você sai de lá cheio de emoção negativa, sendo um imã para todo tipo de experiências parecidas chegarem até você e se confirmarem com ainda mais força na sua realidade. Mas, se ao invés disso, você ouvir a história negativa do seu amigo, sentir a emoção negativa, conter o impulso de se unir a ele nessa criação e pensar: isso pode ser verdade na realidade dele, mas não precisa se tornar verdade na minha, e seguir com a sua vida, você neste momento interrompeu o processo de atração negativa e voltou a lançar energia na direção do que você deseja manifestar. Caro Criador, não desperdice a sua atenção com vibrações e assuntos que não deseja materializar na sua vida. Fale apenas sobre as coisas que você quer. Ou, se decidiu falar sobre algo que não quer, pelo menos fale disso
de uma maneira mais benéfica, de maneira empoderada. Existe um grande benefício em estar atento às coisas que você fala e expressar intenções conscientes sobre cada assunto em qual esteja envolvido. Você pode perguntar: mas como eu posso falar positivamente sobre essa situação negativa? A situação está lá, aconteceu, é realidade. Como posso não dar minha atenção a isso? Eu te respondo que existe todo tipo de realidade no seu planeta, e as pessoas tornam tudo realidade ao pensar e falar sobre elas. Você, como um Criador Supremo, deve escolher cuidadosamente o que torna realidade para você. Além disso, é muito bom falar sobre todas as coisas maravilhosas que você está no processo de materializar. Mas você não precisa parecer louco e falar com os outros que não acreditam no seu potencial sobre o reino que você está a caminho de materializar para si mesmo. E na verdade, é uma boa ideia guardar os seus desejos para si mesmo e talvez compartilhar apenas com pessoas que acreditam em você, enquanto ainda não tiver total confiança da sua habilidade criativa. Mas você pode falar de maneira diferente sobre situações que já estão manifestadas. Por exemplo, se você não gosta do seu trabalho e está no processo de manifestar uma nova posição que esteja mais em harmonia com o seu desejo, e alguém te pergunta: como está no seu trabalho atual? Segure o impulso de falar automaticamente, em detalhes, sobre as coisas que te irritam. Respire fundo e diga: não é exatamente o que eu quero, mas eu acredito que tem algo melhor para mim no caminho. Ou você pode dizer: esse não é o meu trabalho ideal ainda, mas por enquanto está me servindo de muitas maneiras. Você pode também dizer: tem a sua parte estressante, mas eu reconheço que tem muitos pontos positivos na minha posição atual. Percebe como você interrompeu a espiral negativa e não precisou falar em detalhes com a outra pessoa sobre o que você está no processo de manifestar? Ou você pode simplesmente dizer que está tudo indo bem e mudar completamente o tema da conversa, caso não se sinta à vontade para falar sobre as suas intenções com essa pessoa. Quanto mais você muda a direção da energia de algo que te levaria direto a uma criação negativa para algo que te serve melhor, mais fácil vai se tornar fazer isso. Em outras palavras, vai se tornar um hábito ajustar o seu foco para direções mais produtivas. Vai ser mais natural para você. E você vai se aproximar cada vez mais de um trabalho que realmente combine com a nova história que você está contando. Um ponto importante de lembrar é que o universo não está respondendo às palavras propriamente ditas, mas às intenções ou ideias por trás dela. Por exemplo, duas pessoas diferentes podem utilizar a palavra Maria e se referir a pessoas completamente diferentes. Uma pessoa pode se lembrar de uma filha e imediatamente ser preenchida por boas emoções, enquanto outra pessoa pode se lembrar de uma vizinha que ela não gosta muito e sentir algum tipo de desconforto emocional. Então, a palavra em si não é o mais importante, mas com toda a palavra que você fala, existe uma ideia ou intenção por trás que você deseja expressar. E essa ideia vai te causar uma resposta vibracional, ou seja, uma emoção que é o indicador de que a lei da atração está agindo nisso. Então é importante que você comece a expressar ideias que te tragam cada vez mais conforto emocional. Vamos comparar as seguintes afirmações. Qual dessas frases te traz mais conforto emocional? Eu nunca tenho dinheiro suficiente. E eu atraio dinheiro de todas as direções. Percebe a diferença na vibração que essas duas frases te causam? Ou a diferença entre eu mal consigo pagar as minhas contas e eu tenho prosperidade em todas as áreas da minha vida? Ou eu não aguento mais o meu trabalho e
No meu trabalho, eu utilizo os meus talentos e sou bem pago por isso. Consegue sentir a diferença? São pequenos ajustes que fazem toda a diferença na sua vibração e abrem todo um leque de possibilidades diferentes no seu futuro, se você se dedicar a moldar as suas frases na direção de coisas que te façam sentir melhor. Se você deseja ser um criador consciente, dedique cada vez mais atenção a cada momento da sua vida e esteja disposto a fazer esses pequenos ajustes na sua vibração sempre que necessário. É como diz Roxy Lee: praticar a criação consciente não é só sobre fazer um processo de 5 ou 10 minutos pela manhã e passar o restante do dia reagindo automaticamente ao holograma físico. É sobre controle consciente da vibração que você emite em todos os momentos. Estar atento o dia inteiro, em todos os segmentos do seu dia, ao que você está sentindo, ao que você está emitindo para o universo. E você tem a resposta em todos os momentos sobre o que está emitindo através das suas emoções. Caro Criador, você pode gradualmente se afastar de vibrações indesejadas ao fazer esse exercício sobre todo tipo de assunto que seja interessante para você. Conte uma nova história sobre a sua vida e vai perceber instantaneamente qual vibração está emanando sobre qualquer tema, seja dinheiro, relacionamentos, saúde, beleza, família, trabalho, tempo livre, seus hobbies, a sua casa. E fazendo isso, você pode melhorar gradualmente a sua energia sobre todo tipo de tema imaginável e abrir um acervo de manifestações diferentes sobre todos eles no seu universo particular.